Oi, minha gente. Bom, hoje vamos de Isaías. Isaías 53, versos 6. Vamos ler? A minha Bíblia, com certeza igual à sua, diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E aí, vamos trazer para a nossa vida? As ovelhas comumente, elas se perdem, esquecendo-se o rebanho e o pastor. Você consegue imaginar um campo onde está lá o seu pastor e as suas ovelhas? E ele está ali com o seu cajado, tomando cuidado, olhando as ovelhas. Em primeira instância, estão todas lá, agrupadinhas. De repente, uma abençoada de uma ovelha, ela se distancia desse rebanho. Ela vai bem longe e os outros estão seguindo ali. Pois bem, essa ovelha, ela não está preocupada com o perigo. Ela nem está sentindo o perigo. E aí então, ela vai se distanciando, porque o propósito dela é ver ali um grupinho de matinhos. Ela está interessada em comer. A função dela ali é o capim. E eles estão lá exatamente para isso, para comer, 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 comer. E não está nem preocupada se existe precipício ou se não existe. Se existe predadores, se vai morrer ou se não vai morrer. Ela não está preocupada com isso. Mas está ali, distante das outras. E distante do olhar do seu pastor também. Pois é, e muitas vezes nós estamos exatamente assim. Nós estamos tão preocupados com os desejos e circunstâncias presentes que nos tornamos distraídos. E aí a gente não para as consequências das nossas escolhas e acabamos nos afastando do rebanho. E quando eu falo nós e quando eu falo rebanho, devemos ficar atentos com isso e para isso. Sabe, um dia eu fui sem uma ovelha perdida, mas o meu Deus, com a sua infinita misericordioso e a sua misericórdia, me chamou e eu ouvi a voz do meu pastor. Qual foi o resultado? Eu voltei para esse rebanho. Ou melhor, eu não voltei, porque eu nem tinha, né? Eu não fazia parte desse rebanho de Cristo. Então, um belo dia, eu senti a necessidade de fazer parte desse rebanho de Cristo. E aí ele foi falando comigo. E hoje faz todo sentido quando eu falo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Hoje faz muito sentido. Então eu enxerguei e eu ouvi a voz do pastor Jesus Cristo. E hoje, para a honra e glória do Deus que eu sirvo, que eu aprendi a servir, hoje eu estou fazendo parte de um rebanho abençoado. Glórias a Deus por isso. Mas enquanto isso, eu lamento muito porque existe muita gente, sabe, que perde a sua graça, que não dá a mínima para a misericórdia que o Senhor nos alcançou. Jogam fora, desprezam. Mas se você for uma dessas pessoas, não despreza, não jogue fora
aproveite, pegue para você, use e abuse o quanto você puder, porque você tem todo esse direito. E eu sou grata a Deus porque, como eu disse, eu não voltei. A minha decisão foi de fazer parte. Mas existem umas ovelhas que estão distantes do seu pasto, do seu rebanho, do seu pastor, e não conseguem nem ouvir, porque estão muito atrelados aos momentos, aos desejos. E isso é tão perigoso, porque quando a gente pega o gosto de se distanciar das coisas de Deus, até mesmo do próprio Deus, é muito perigoso, porque esse caminho talvez não tem volta. Então, como eu fiz parte de um mundo, hoje eu consigo, hoje eu percebo que eu não perdi nada, que não me faz falta. Muito pelo contrário, ganhei muitos irmãos, irmãos que se importam, irmãos que se comunicam, irmãos que cuidam. E tudo isso é o exemplo de Cristo. Tudo isso são os cuidados. Assim como ele tem cuidado de cada um de nós também. E não deixa que nada falte para nós, não é mesmo? Então, eu entendo essa situação do texto de Isaías. Então, o que eu quero dizer para você é que se você já fez parte de um rebanho como esse, e que se você, por algum motivo, você perdeu a voz do pastor, você deixou-se levar. Eu peço para que você pare, para que você ouça a voz dele de novo e que você volte. E isso é muito importante. Sabe por quê? Um ditado que é muito popular. Que eu sem Deus, eu perco muito. Agora, Deus, sem a minha pessoa, ele continua sendo Deus. Então, quem perde nisso tudo? Eu. Quem perde, quem deixa de ganhar? Você também. Então, pare e pense um pouquinho. Essa ilustração da ovelha como nós faz muito sentido para mim, pelo menos. E eu não quero me distanciar. Eu não quero cair em um precipício a ponto de não dar tempo do pastor chegar e resgatar. E Deus está nesse trabalho constantemente, o trabalho de resgate. Então, que possamos ouvir a voz dele e sair dessa perdição e voltar. E estar de encontro com ele, se assim for. Que você não vai se arrepender. E que possamos ser muito gratos a Deus, porque ele vem cuidando de nós. Ele cuida muito bem de mim, ele me ama e eu nem mereço. Nós não merecemos. Então, que possamos ser muito gratos pelo fato dele cuidar, né? Como eu bem mencionei. E orar a Deus para que ele nos ajude a permanecermos firmes. Que ele nos ajude, principalmente na função de vigiar. Nós devemos e nós precisamos estar vigilante a todo tempo. Porque o inimigo, ele está assim, ó, cercando de todos os lados. E você não precisa fazer muita coisa. Basta um tiquinho assim, ó, para ele entrar em sua vida e acabar com tudo. E pensa que ele não vai usar assim de coisas ruins para você não, viu? Ele vai usar coisas boas, coisas gostosas, sedução. É muito bom. Mas cuidado, porque com isso você pode estar assinando a sua sentença de morte. Então, não se esqueça disso. Agradeça a Deus. Peça para que Ele te dê forças, para que Ele te fortaleça, para que você possa fazer parte desse rebanho maravilhoso, onde o nosso pastor, que está cuidando a todo tempo, protegendo e falando conosco, é nada mais, nada menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava perdida, mas o Senhor me encontrou e me trouxe. E eu estou com Ele até hoje e dele eu não largo mão. E eu não quero ficar longe do meu pastor Jesus Cristo. Amém por isso. Bom, fica mais essa passagem para você refletir.
Leia, porque eu tenho certeza que você consegue extrair mais coisas ainda desse verso. Beleza? Então, eu desejo uma tarde, uma manhã, um dia, não sei em que momento você vai ouvir ou ver esse vídeo, mas eu desejo que as bênçãos do Senhor estejam sobre você, sua vida, né, melhor dizendo assim, e sobre toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.